Alô galera, aqui é o Páscoa e vamos continuar a leitura desse livro, agora pedalando pelo estado de São Paulo. Galera, em primeiro lugar, agradeço vocês por estar aqui acompanhando essa leitura desse livro. Vou pedir um favor para vocês aí, como a gente tem poucos acessos ainda, vão lá, escrevam, comentem qualquer coisa, falem qualquer coisa sobre o livro, o que achou, o que gostou, o que não gostou, para até melhorar, porque eu estou gravando esse livro enquanto ele está sendo publicado, não gravei tudo de uma vez, então eu vou conseguindo melhorar nas próximas leituras. Outra coisa, agora não vai ser necessariamente um capítulo por vídeo, como alguns capítulos são mais curtos, tem pouco texto, em algumas situações eu vou ler 2 capítulos, até às vezes até 3, para dar um tempo de 10 minutos, o tempo médio aí da leitura, beleza? Então vamos lá, vamos direto para a leitura. Capítulo 1.2. Primeiro dia de pedal no escuro. Depois de uma noite maravilhosa, acordei sem a menor vontade de ir embora, mas era preciso e depois do almoço voltei para a estrada. Pelos meus cálculos, teria apenas 90 km até São Pedro, mas para variar, calculei mal e o resultado foi ter que pedalar à noite pela primeira vez na viagem. Antes de sair, como minha amiga tinha uma balança em sua casa, resolvi pesar minha bicicleta. Primeiro eu subi só com a roupa do corpo. A balança registrou 81,7 quilos. 20 quilos a mais. Depois ergui a bicicleta e subi na balança. Estava marcando 130,7 quilos. Como minha bicicleta tinha uns 14 quilos, só de bagagem havia cerca de 36 quilos. Acontece que ainda precisava comprar muitas coisas, sem falar que o estoque de água, comida estavam zerados. Um adendo aqui, só quando eu colocava a água, o galão, era de 5 litros. Quando eu enchia aquele galão, eram pelo menos 5 quilos a mais que eu carregava, só de água. Só que o galão ainda não carregava aqui. Fui conseguir ele mais pra frente e essa história também tá bem bacana registrada no livro. Saí de Olambra, tirei a clássica foto do moinho de vento que está na entrada da cidade e segui em direção a Arthur Nogueira. Procurava sempre rotas alternativas, fugindo das rodovias para evitar o barulho dos carros e ter mais contato com a natureza. De Arthur Nogueira, peguei uma estrada vicinal que, apesar de não ter acostamento, era bem tranquila, com pouco tráfego de veículos, tanto de caminhões como de carros. Somente ali vi a paisagem se alterar um pouco. Dos mares de cana, avistei algumas plantações de laranja. Isso é um sinal de que eu estava pedalando próximo de Limeira, região muito conhecida pelo cultivo de frutas cítricas. Chegando a Limeira, avistei uma pracinha. Nela havia várias pessoas, inclusive alguns idosos jogando truco ao ar livre. Me remeteu à minha infância, quando eu podia pedalar tranquilamente na rua Ascenso Ribeiro, na Vila Morse, em São Paulo, onde nasci. Poucos carros passando e aquele mar de pessoas nas ruas, sempre fazendo alguma atividade. Depois de adulto, passei diversas vezes na rua em que cresci, e a visão é sempre a mesma. Aquela fila de carros estacionados em ambos os lados e nenhuma alma sequer na rua. Saudades de uma época na qual utilizávamos os espaços públicos com mais inteligência. De Limeira, segui para Piracicaba. Essa já era uma região da bacia do rio Piracicaba, um dos principais afluentes do rio Tietê, meu destino. Corri muito, pois queria chegar à cidade de dia para poder fazer fotos do rio Piracicabão, mas não consegui, acabei chegando no começo do anoitecer. De Piracicaba foram mais 30 quilômetros até a cidade de São Pedro, onde mora um amigo meu, e esse trecho foi muito tenso, pois a estrada não tem, ou melhor, não tinha acostamento. Para complicar, havia uma blitz da polícia no início da pista dupla, no sentido contrário ao que eu seguia. Se formava um congestionamento de mais de 15 quilômetros. Foi realmente tenso, principalmente nas descidas. Como nas subidas havia uma pista auxiliar, bastava me manter à direita, deixando a esquerda livre para os carros me ultrapassarem. Já nas descidas não havia acostamento e nem espaço para ser ultrapassado, até porque na outra pista havia uma extensa fila de carros. Era obrigado a acelerar a cerca de 50 km por hora no mínimo, e quando surgia um carro atrás de mim, nem todos tinham paciência de aguardar para realizar uma ultrapassagem segura. Alguns começavam a forçar a passagem, me ultrapassando a centímetros de mim. Lá estava eu, a mais de 50 km por hora, carregado de malas, com o carro à esquerda e buracos do bordo da pista à direita. Foram 15 km pedalando com o máximo de tensão, até que finalmente o congestionamento no sentido contrário acabou e eu consegui pedalar com um pouco mais de tranquilidade. Faltando alguns quilômetros para chegar na cidade, meu pneu furou. Parei no posto rodoviário para arrumar e liguei para o meu amigo, avisando que eu estava bem próximo. Então ele disse que iria me esperar no portal da cidade. Arrumei meu pneu e cheguei em São Pedro. De longe vi piscar um farol de bicicleta no portal da cidade. Era meu amigo, o Francisco. Ex-morador de São Paulo que se mudou para a cidade logo que se aposentou na busca de sossego e bons lugares para pedalar.
Posso dizer que ele fez uma excelente escolha. Além de me dar pouso em sua casa, como se não bastasse, ainda me presenteou com um tripé para a máquina fotográfica. Um belo tripé fechado, ele fica com uns 15 centímetros. Já montado, chega a 1,5 m. Muito prático, cabia na minha pochete ou na bolsa de guidão. Mais um presente perfeito que foi extremamente útil durante a minha viagem. Capítulo 1.3 Chegando ao Rio Tietê. Um dos meus sonhos é criar uma rota cicloturística onde o ciclista poderá sair de Salesópolis e ir beirando o Rio Tietê até sua foz no Rio Paraná. Quero que a prática do cicloturismo no Brasil seja como na Europa, com milhares de pessoas viajando a cada verão. Como aqui é verão quase o ano inteiro, imaginem só o tamanho do nosso potencial. Ainda farei um mapeamento, nem que seja por conta própria, para que essa rota vire realidade. De São Pedro tinha 2 opções para pedalar até Barra Bonita, onde encontraria pela primeira vez o Rio Tietê limpo. A primeira seria seguir até Santa Maria da Serra, por um trecho relativamente plano, mas com muito movimento de caminhões e cana. Realmente, pedalar no estado de São Paulo é complicado. Nas rodovias pedagiadas não é tão perigoso devido à presença constante de acostamento, mas é longe de ser agradável. Suas grandes retas são chatas, a paisagem não é convidativa e o barulho dos carros incomodam. Sem contar nos detritos que se acumulam no acostamento, causando constantes furos nos pneus. Já as vicinais são mais tortuosas e com maior variação de relevo, o que torna as paisagens mais bonitas. Tem ainda limites de velocidade reduzidos, variando entre 60 e 80 km por hora, além do tráfego de carros menos intenso, o que em tese deveria tornar o pedal mais agradável e mais seguro, mas não é. Como não existe fiscalização nas rodovias vicinais, os motoristas andam mais rápidos nelas que nas pedagiadas de pista dupla. Nas pedagiadas, com limites que variam entre 100 e 120, era raríssimo ver alguém abusando da velocidade. Em compensação, nas vicinais, vi carro passando perto dos 200 km por hora. Isso numa pista péssima com vários buracos. Não era por menos em que em todas as cidades que passei batizavam as vicinais de rodovia da morte. Outro fator de perigo é a falta de acostamento e o excesso de tremiões de cana. Tremiões são aqueles enormes caminhões com mais de uma carreta, parece até composições de trem. Veículos como aqueles que eu cito no prólogo do livro. Para evitar esse tráfego pesado, tinha a outra opção de encarar a Serra de São Pedro, uma forte subida e depois um longo trecho de terra. Acabei seguindo o conselho do meu amigo Francisco, que resolveu me acompanhar durante boa parte do meu trajeto, então fui rumo à montanha. Enquanto a maioria dos ciclistas foge das subidas, eu sempre as vejo como um grande desafio. Quase sempre sou recompensado com um visual maravilhoso. Nessa serra em especial são mais de 400 metros de desnível, sendo que em alguns trechos a inclinação chegava a 20%. Como a maioria das pessoas tem dificuldade de entender como calculamos a inclinação de uma subida, aqui vai uma dica. Basta dividir a altura pela distância e depois multiplicar por 100. Exemplo, se você com 100 metros pedalados subiu 10 metros, significa que a subida é de 10%. Nessa subida em questão, em alguns trechos subíamos 20 metros numa distância de 100 metros. Por isso, 20% de inclinação. Foi preciso de muita força, muitas pausas e depois de uns 6 km de subida chegamos ao topo, a quase 1.000 metros de altitude. Dava para ver toda a cidade de São Pedro e com um pouco de esforço até a cidade de Piracicaba, a uns 30 km dali. No alto, seguimos por uma bela estrada de terra, onde pela primeira vez na viagem fiquei mais perto da natureza virgem. Pedalei por uma região com diversas fazendas, infelizmente as plantações de cana dominavam a paisagem com poucas criações de gado. O lado bom é que em várias fazendas, apesar de terem desmatado grandes áreas, em sua maioria respeitavam a lei que obriga a manter 20% da propriedade com mato original como reserva legal. Já na Amazônia Legal, o correto deveria ser manter 80%. Esse deveria, vocês irão compreender mais adiante no livro. Além disso, existem as áreas de preservação permanentes, APPs, que consistem em zonas de matas ciliares nas margens dos rios, ao redor de lagos, nascentes, encostas, restingas, chapadas e qualquer vegetação acima de 1.800 metros de altitude. Quando esse livro foi publicado, havia acabado de ser votado o novo Código Florestal, que, entre outras coisas, dava o direito de incluir APPs dentro da área de reserva legal, além de anistiar todos os agricultores que descumpriram a lei anterior ao novo Código Florestal. Ou seja, se você é um agricultor que sempre trabalhou dentro da lei, saiba que você se ferrou, pois aqueles que foram mais espertos do que você e ignoraram as leis provam o quanto o crime compensa. O novo código proposto pelo deputado Aldo Rebelo deveria até mudar de nome.
pois de florestal não tem nada. Na verdade, não passa de um grande código agrícola, que só beneficia o grande desmatador e aqueles que literalmente cagam para as leis. Por essas e outras que muitas vezes tenho vergonha de ser brasileiro e saber que estamos nas mãos de uma corda de bandidos que conseguem até legalizar seus crimes. Cacete! Eu não sabia que ia piorar tanto! Eu não sabia! Eu não sabia que... Nossa senhora, além disso daqui, você fala, caramba, se naquela época já estava ruim, agora com esse governo desgraçado aí, que cagou. Se já cagavam antes, agora eles sentaram em cima. Meu Deus do céu. Eu nem sonhava que ia ficar tão pior do que já estava. Nem sonhava. Vamos continuar a leitura. Pois bem, voltando ao pedal. Segui pedalando pela belíssima estrada de terra e ali comecei a ver pela primeira vez na viagem animais silvestres. Os primeiros que avistei foram as siriemas, aves parentes das emas, que acabavam se confundindo com o vermelho da terra. Chegamos ao final da estrada de terra e uma bela pista asfaltada me esperava. Ali me despedi do meu amigo Francisco e segui em frente. Ele tinha vontade de ir até Barra Bonita comigo, mas sua esposa estava com problemas de saúde e ele tinha medo de ficar um dia longe da casa e ela precisar dele. Fiquei um pouco triste pelos dois. Ela até insistiu para ele ir, pois queria ver seu companheiro feliz. Já ele estava muito preocupado. Sua mulher estava com um grave problema de saúde e teria que fazer uma série de exames. Aquele era um momento muito crítico e ele preferiu estar com o seu amor, pois oportunidades para pedalar não faltariam. Segui então até a cidade de Torrinhas, onde almocei e toquei forte rumo à Barra Bonita, com o intuito de chegar lá ainda de dia. Como mais uma vez saí muito tarde da casa do meu amigo, por volta do meio-dia, acabei tendo que curtir o pôr do sol no meio dos canaviais. Ah, e é isso, galera. É legal reler o livro junto com vocês aí. Tem coisas que... O tempo passa, parece que foi ontem, né? 2010, são 10 anos de viagem. Tem até uma ideia aí, não sei o que vai acontecer com essa pandemia, mas de refazer esse trajeto, não de bicicleta, mas de carro mesmo, para tentar rever essas pessoas aí que estão no livro. Aí quem sabe? Vamos lá, vamos ver. Mas novamente fica o pedido, gostou de algo aí, comenta aí eu vou sempre acompanhar os comentários de vocês, comentem algo, curtam o vídeo, porque vai me ajudar a divulgar mais. A gente está com poucas visualizações no começo, mas eu acredito que se vocês me ajudarem, a gente consegue deixar esse livro, essa leitura ainda mais dinâmica, mais prazerosa. E tem muita coisa muito mais legal pela frente aí, vocês vão ver. E é isso aí. Venha viajar com a gente aí toda quinta-feira. Até mais. Um abraço. Tem que ter moral. Pra andar de bicicleta, tem